Deus abençoe, né? Eu quero saudar a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aos irmãos que nos assistem no canal, sejam bem-vindos. Que o Senhor possa tocar também no teu coração, assim como o Senhor tocará no coração dos servos dele que é cristão. Irmão, eu vou pedir uma coisa para vocês ficarem ligados, que durante toda a madrugada, para eu trazer essa palavra, entraram demônios dentro do meu quarto. E eu vi caixão aberto dentro do meu quarto. Eu vi moscas dentro do meu quarto. E eu meditando na palavra de Deus, eu dizia: Deus, o que é isso? Eu cheguei a pedir a minha esposa para poder conversar comigo, a gente orar juntos, porque eu sabia que tinha uma batalha ali. Eu sei que a palavra de Deus, quando ela é direcionada pelo Senhor e ela alcança o objetivo pelo qual ela é lançada, Deus volta e as almas se rendem. Amém. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu creio que, em nome de Jesus, o convite que o pastor me fez foi direcionado pelo Senhor, porque eu tenho orado nesse propósito para ajudar os irmãos na casa do Senhor, seja com o dom que Deus me deu, seja com aquilo que eu aprendo com os irmãos. E eu vou compartilhar com os irmãos aqui uma palavra que o Senhor já tem falado no coração do pastor. A gente vem falando na escola bíblica a respeito da volta de Cristo, né? Eu não vou falar, pastor, aqui, né, da parte mais difícil da escatologia, porque é um assunto um pouco mais delicado, requer um pouco mais de contexto e o tempo é muito curto para a gente falar de algo mais profundo. Mas a gente vai falar de algo que é primordial, que é a salvação. Amém. Hoje a gente tem que sair daqui sabendo o porquê da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. E se vocês aprenderem isso, a palavra de Deus já cumpriu um propósito para o Glórias a Deus. Tá? Aproveitar que os irmãos estão de pé, eu vou pedir só aos irmãos que orem por mim, eu vou orar aqui também, mas que o Senhor tire todo o meu eu, que eu não tenho nada para dar para vocês, mas que o Espírito Santo fale através de mim. Pai, eu rogo nesse momento, Senhor, para que o teu povo, Senhor, seja alcançado através da tua palavra. Ó Deus, que o meu nome, Senhor, venha desaparecer agora, e essa roupa que eu estou vestido, Senhor, não faça diferença, mas que a tua palavra, Senhor, ela vá, Senhor, e produz o resultado para o qual ela vai ser lançada. Que as pessoas que ouvirão essa palavra, Senhor, através do canal, possam reconhecer, Senhor Deus, o seu pecado e possam ver, Senhor Deus, o quanto estão distantes de Ti. Verdade. Porque o teu propósito, Senhor, não é que venhamos, Senhor Deus, crescer, mas que o teu nome, Senhor Deus, venha nos transformar e o teu nome venha aparecer, Senhor. E o nosso eu venha diminuir, Pai, porque os exaltados serão humilhados, mas os humilhados, Senhor, serão exaltados. Amém, Jesus. Pai, eu rogo agora para que o teu Espírito Santo impeça, Senhor, qualquer distração e que o Senhor coloque teus anjos acampados aqui ao nosso Amém, redor, Jesus. guardando e permitindo que nós venhamos aprender a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu separei aqui, irmãos, o livro de Romanos, capítulo 5, o versículo 8 e 9. Glória a Deus. A minha voz é um pouco rouca, não se preocupe, mas o importante é a palavra. Glória a Deus, irmãos, eu estou muito feliz. Faz tempo que eu não subo no altar para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu tenho me escondido, né? E a gente vai buscando sempre um meio de dizer: Deus, eu vou daqui a pouco, eu vou depois que eu conquistar isso, eu vou depois que eu conquistar a minha independência financeira, eu vou depois que eu tiver com a minha vida certinha, tiver tudo certo. E Deus não quer isso, irmão. Deus, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. À medida que nós nos entregamos ao Senhor, o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos mostrando o que precisamos mudar. Aleluia.
palavra de Deus diz assim, irmãos, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrido, por Cristo ter morrido. Glória a Deus. Peraí. Glória a Deus. Glória a Deus. Para cima mesmo. Perdi. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vai. Vamos lá. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Os irmãos podem se sentar, por favor. Irmãos, importante a gente entender nesse primeiro contato. Eu vou tentar separar ali, em 3 momentos, para a gente entender um pouquinho da salvação. Deus, por amor, como nós vimos aqui, o amor através de Jesus Cristo, seu Filho, fez com que o homem tivesse uma oportunidade de consertar e reparar um erro que ele havia cometido no jardim do Éden. Deus, ele criou o homem em sua imagem e semelhança, e de um só homem, irmãos. Ele não criou outras coisas. No domingo passado, o pastor trouxe aqui algo que me chamou a atenção e eu fiquei pensando, O homem tenta a todo momento tirar a glória de Deus, confundir a cabeça das pessoas, dizendo que há outros seres em outros planetas. Não existe, pastor. A Bíblia diz que de um só homem, Deus criou toda a humanidade. Então não existe outras vidas em outros planetas. O que vem de outros planetas, eu posso afirmar para os irmãos, não é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não relata, os irmãos podem desconsiderar, tá? Mas quando Deus ele cria Adão, ele traz a Adão a sua imagem e a sua semelhança. Irmãos, eu fico pensando, nós não somos nada. Quem somos nós para que o próprio Deus se fizesse parecido conosco? Ele cria o homem a sua imagem e semelhança. Mas quando a gente olha a imagem e semelhança, a gente acha que é somente para ser parecidos com Deus. Mas existe por trás disso algo muito mais profundo, pastor. A imagem de alguém tem que ser refletida em suas atitudes, escolhas, gestos. E nós fomos criados para imitar o Senhor. Deus dá uma ordem à criação. Todos vocês procriarão de acordo com as suas espécies. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem que no seu íntimo tinha toda a liberdade para escolher, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus disse para o homem, de todas as coisas que vocês têm aqui no jardim, o homem e a mulher, de tudo, vocês podem ter tudo, podem comer de tudo, mas desta árvore, do bem e do mal, dessa vocês não comerão, nessa vocês não tocarão. Mas Deus não impediu ao homem, e é isso que me chama a atenção. As pessoas no mundo estão passando por uma crise de identidade. É homem que se acha mulher. São pessoas, eu estava lendo uma matéria de um homem que se acha um cachorro e montou uma roupa vestido de cachorro, achando que era um cachorro. Irmãos, quando eu olho isso, eu fico pensando, Deus, como o Senhor deve olhar para o homem? Como Deus deve olhar para a gente e pensar no sentido de Deus? Eu não criei você, Elvis, para isso. Eu não criei você para isso. Eu criei para que você reproduzisse a minha imagem. Reproduza o que eu te criei para ser. E quando Deus ele cria Adão, ele criou com amor, mas Deus já sabia que o homem seria enganado pela serpente, que é o dragão do livro de Apocalipse, que o pastor tem falado aqui, e graças a esse primeiro contato do homem com o pecado, ele transgrediu a lei de Deus. Irmãos, a Constituição brasileira, no artigo 5º, ela fala que nós temos liberdade para agir até mesmo fora da lei. Mas a iniciativa pública só pode agir dentro da lei. O que está na lei, eles têm que executar. O que está fora, para nós civis. Mas para Deus,
Deus colocou uma regra para Adão. Adão, eu estou deixando tu livre para fazer tudo, mas daqui você não passa. Porém, não foi assim que aconteceu. Adão, ele cede à tentação, ele come da fruta do pecado, e graças a Adão, irmãos, hoje, eu, vocês, eram para ser semelhantes a Deus. Tem gente que tem, às vezes, até o pensamento de que Adão, por causa de Adão, fica com raiva de Adão, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Lendo a palavra de Deus, assistindo o povo de Israel, tendo contato com Deus, quando Moisés entrava no templo, junto com os sacerdotes ali para Deus falar com ele. Quando eu olho para isso, eu vejo o próprio Deus na nuvem se apresentando, falando com o povo sentindo a presença, vendo. Nós não vemos, nós não tocamos em Deus, nós não estivemos com Jesus quando ele caminhou. O povo sentiu a presença do próprio Deus. Mesmo assim, o povo se volta contra Deus. Como, irmão? Como entender isso, pastor? Como entender o propósito de Deus te dar o melhor que ele tinha e você escolher o caminho diferente? A Bíblia fala de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que ansiava estar na presença de Deus. Mas em algum momento, Davi se deixou levar pelo pecado e faz uma escolha errada. E por causa da escolha de Davi, ele comete uma outra escolha errada. As nossas escolhas, irmãos, não podem ser baseadas naquilo que o Senhor não nos orienta na palavra de Deus. E nesse primeiro contato, eu queria que vocês entendessem que o plano da salvação, ele foi quebrado quando Adão tomou a decisão de pecar contra Deus. Mas Deus amava o homem e continua amando. E é importante que os irmãos entendam que se não fosse isso, o mundo não teria maldição. E uma das consequências que Deus traz ao homem, quando Adão peca, a primeira coisa que ele faz é sentenciar o homem, sentenciar a mulher, e por fim, sentenciar a serpente. E aí Deus, ele inicia, dá o start no plano da salvação através de Jesus Cristo. Deus diz para o homem: agora, por causa do teu pecado, do suor da terra, você vai tirar o teu sustento. E para a mulher, para ela não se esquecer do que Deus fez com o homem e também faria com a serpente, ele diz para a mulher que a mulher ia conceber filhos e a dor do parto ia fazer ela se lembrar daquilo que aconteceu no jardim do Éden. O homem encontra saídas através da cesárea para impedir que isso se aconteça, mas é impossível que aconteça com todas. Há mulheres que têm filhos no parto normal ainda, e isso ainda vai continuar até Jesus Cristo voltar. Mas Deus, ele sentencia o homem e ele dá à humanidade uma chance de consertar o erro que eles cometeram. Mas esse erro, irmão, custaria algo muito precioso. A Bíblia diz, pastor, que a vida, ela está no sangue. E era preciso que o sangue de um justo fosse derramado para que todos os homens fossem alcançados. E esse homem justo, irmão, a qual foi crucificado, se chama Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Oh, Deus Santo. Deus Santo. Mas é bom a gente entender, né, aproveitando o que o pastor tem falado na escatologia, eu separei aqui o versículo de Daniel, no capítulo 9, versículo 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Oh, aleluia, irmãos, esse dia está chegando. Aleluia. O mundo entrou em crise. As pessoas se matam, as pessoas roubam, as pessoas se entregam ao pecado, se entregam à prostituição, à bebida e tudo que vai dando a ela a sensação e o prazer de que elas estão se sentindo superiores às outras e felizes. Mas que felicidade é essa, bicho? Que felicidade é essa que quando eu olho para minha esposa eu não tenho a capacidade de amá-la como ela deve ser amada?
Eu não tenho a capacidade de respeitar o meu pai quando ele fala comigo, a minha mãe quando ela diz para mim, filho, não vai por aí. Eu vou. Aonde está? Onde o homem colocou hoje a confiança dele? Muitos têm colocado no dinheiro. Eu sinto dizer para você que coloca confiança no dinheiro, o teu dinheiro não vai te salvar. Você que acha que tem um bem, uma casa, um carro, isso não vai te salvar. Irmãos, é muito mais profundo do que eu posso falar aqui para vocês. E quando Deus ele sentencia a humanidade através da justiça, irmão, entendam o que eu vou dizer para vocês. Não é que Deus é injusto, mas que a justiça de Deus ela é tão justa que ela não poupou nem o próprio filho. Às vezes nos achamos importantes, achamos que somos alguma coisa, e eu pergunto para vocês, se o próprio Jesus foi sentenciado pelo próprio Pai, quem sou eu para dizer que eu sou alguma coisa? De maneira alguma, irmãos. Nós estamos aqui nessa terra com apenas uma missão: ide e pregai o Evangelho. Amém. A toda criatura. Irmãos, somos egoístas quando pensamos só em nós mesmos. Tem pessoas ali fora que precisam de ajuda. Tem pessoas ali na rua agora que só queriam um abraço e não tem. E eu sou testemunho disso, irmão. E eu não falo isso para me engrandecer, mas há um final de semana atrás, eu fui no mercado fazer algumas compras para tomar um café. E tinha uma jovem que as pessoas intitularam, e eu discordo, de cracuda. Não é uma cracuda, é uma filha, é uma serva e uma futura pregadora do Evangelho. Eu creio, irmão, no que eu estou falando para vocês. E quando eu entrei naquele mercado, o Espírito Santo falou comigo: o que você comprar, você compra para ela. Eu disse: amém, Senhor, assim seja. E eu comecei a comprar as coisas para mim. Eu comprava uma para mim e uma para ela, uma para mim e uma para ela. E a minha esposa estava comigo, ela começou a não entender muito o que estava acontecendo. Eu não preciso explicar, ela sabe que às vezes quando Deus me manda fazer as coisas, eu fiz. E eu peguei aquela sacola e eu disse para a caixa: faz o seguinte, você vai pegar essas compras aqui, vai esperar eu ir embora, depois que eu for, você vai dar essas bolsas para ela. E fiz o pagamento. Quando eu olhei, cadê a menina? E eu disse: Deus, existe, irmão, uma grande diferença entre você ter uma atitude e entre você aceitar uma derrota. Eu não queria aceitar aquilo, pastor. Eu disse: Deus, se o Senhor tocou no meu coração para fazer, eu vou achar essa menina onde ela estiver e eu vou entregar isso para ela. E eu rodei onde eu morava, no bairro perto, nada, encontrava a menina. Então eu voltei com a minha esposa, a gente ficou na frente do mercado esperando que ela voltasse. E de repente ela apareceu. E aquilo alegrou meu coração. E eu disse: pronto. Aí eu fiz sinal pro rapaz que estava lá no caixa, ele não entendeu, eu falei: não, eu tenho que ir lá. Aí fui lá, cheguei no ouvido dele e falei: agora você pega, dá tudo para ela. E aí ele olhou para mim e ficou assim, não queria dar, eu forcei um pouquinho uma barra e finalmente ele entregou as compras para ela, mas eu já tinha me afastado. E aí ele falou: alguém entregou isso para você. E ela: quem foi? E eu pude ler nos lábios dela: obrigado, Deus. Eu já cumpri, pastor, a minha missão naquele momento. Só que uma coisa, irmãos, que me chamou a atenção é que quando eu olhava para aquela menina, ela estava grávida. E eu podia ver em alguns momentos a criança revirando na barriga dela, que ela estava com a barriga descoberta. E à medida que a criança mexia no meu interior, eu dizia: Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Não é que seja responsabilidade nossa cuidar das pessoas que estão aí na rua, mas nós temos a missão de olhar para os nossos irmãos e nos compadecer deles. E eu fiz isso, irmão, não porque eu sou melhor do que vocês, mas por uma ordem de Deus. Eu não oriento que vocês saiam por aí fazendo as coisas, mas se Deus tocar no teu coração, você faça. Amém. Obedeça. Mas voltando aqui para a palavra, irmão, Deus disse ao homem, a sentença do homem através do trabalho, da mulher através do filho e a serpente. Deus também sentenciou. Que é essa, irmão, que a gente tem que lutar hoje. E está chegando o dia, pastor. E eu espero esse dia chegar, se eu estiver aqui,
Eu quero comemorar o dia em que nós, juntamente com nosso Senhor, venceremos Satanás e seus anjos. Eu anseio por isso, pastor. Eu tenho uma sede dentro de mim. Eu não suporto demônios. Eu não suporto o pecado. Eu tenho lutado, pastor, todos os dias, para que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. E a minha oração ao Senhor é: Senhor, se eu conseguir andar em espírito, eu não vou cumprir as concupiscências da carne. Está escrito isso, irmãos. Por que a gente não busca? Mas Deus disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. À medida que Deus sentencia Satanás, Ele também sentencia o filho. E aí que me dói o coração. Porque, irmão, eu não sou pai. Eu não tenho vocação para ser pai, pastor. Eu nunca quis ser pai. E Deus sabe por quê. Mas o sentimento de cuidar de alguém, principalmente de um filho, talvez eu nunca tenha. Mas eu posso dizer para vocês, eu sinto isso. Isso machuca o meu coração. Porque, irmãos, quando o Espírito Santo habita em você, a dor que ele sente, você também sente. E é visível, pastor, quando o Espírito Santo se entristece com uma das nossas escolhas ou atitudes. E aí que eu digo para vocês, é hora de a gente mudar a rota. Seja guiado pelo Espírito Santo. Mas Deus nos prometeu, através de Jesus Cristo, que tudo aquilo que aconteceu no jardim teria um fim. Só que para isso, irmão, era preciso que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário. E uma vez um amigo meu me perguntou o porquê que Jesus tinha que morrer, pastor. Por que o sangue dele tinha que ser derramado? Irmãos, a morte imperou até Moisés. O pecado, de fato, só foi tido como transgressão depois que Deus deu a lei para Moisés. Mas até Moisés, o pecado, a morte, reinou sobre o homem. Mas quando Deus dá a lei para Moisés, e Paulo faz uma citação que ele diz que a lei mata, a letra mata. E muitos não entendem que Paulo não está falando de você estudar e ter conhecimento. Mas é que a palavra de Deus traz para a gente, vai matar o que está em nós, que é a semente do pecado, que foi trazida através de Adão, quando ele contaminou aquilo que era para ser o exemplo para todos nós, de como nós deveríamos ser, e a perfeição de Deus. Porque Deus, quando Ele cria, né, a palavra, pastor, eu por muito tempo fiquei meditando nisso, né, a interpretação daquilo que diz em Gênesis. E quando Deus criou os céus e a terra, e viu Deus que era bom. E aí eu ficava me perguntando, será que Deus não sabia que era bom? Se foi Ele que criou, por que Ele não sabia que era bom? E aquilo foi mexendo comigo, e eu falei, Senhor, eu preciso entender isso melhor. E quando eu comecei a meditar, e aí Deus começou a trazer para mim o que significava aquilo. E eu vou traduzir para você o que Deus traduziu para mim. Depois que Deus criou e viu Deus que tudo era perfeito. Era perfeito, pastor. Não tinha erro, não tinha falha. Quando Deus cria os céus e a terra, o homem coloca os céus e a terra. Mas você buscando uma tradução mais fiel, você vai ver que quando Deus criou o universo, Ele não criou só os céus e a terra, Ele criou o universo. Tudo isso que vocês veem, que o homem consegue ver através de satélite, faz parte da criação de Deus. Mas só um desses lugares Deus colocou vida, e foi na terra. Não foi em Marte, como o homem quer habitar, não foi na Lua. Embora eu ache que o homem ainda precise provar isso. Porém, irmãos, eu creio que Deus, Ele tem o propósito dele para conosco, mas através de Jesus Cristo. Eu fico muito triste quando eu vejo, ou eu leio, porque eu preciso ler, até para a gente poder trazer a informação, quando o homem tenta tirar a glória de Deus, naquilo que Deus criou. Eu fico muito triste, porque o homem não tem capacidade de criar nada, irmão. Tudo foi criado pelo Senhor, e boa parte do que a medicina, os cientistas que me ouvem, vocês não criaram nada, Deus criou. Vocês apenas estão copiando o que Deus criou. Vocês estão apenas reproduzindo o que Deus criou, mas vocês não criaram nada. O homem tenta clonar uma ovelha há muito tempo atrás, mas ninguém ouve mais falar sobre isso. Mas eu li uma matéria essa semana, pastor, que me deixou um pouco preocupado.
porque eu vejo o Senhor falando todos os dias aqui, mas poucos dão ouvidos. Uma cientista muito renomada no mercado, ela fez um artigo onde ela prova que a nossa mente já está sendo lida pela inteligência artificial. Irmão, o que você está falando é loucura, porque Deus diz que ninguém pode sondar os nossos pensamentos. Pois é, irmãos, mas a ciência, a tecnologia está tentando fazer o que Deus não permitiu. De novo, quebrar uma lei. Mas eu creio, irmãos, que se você tiver disciplina, se você conseguir controlar a sua vontade, o telefone, a internet, não vai te controlar. E eu creio, tá, irmãos, que eu estou saindo um pouquinho fora da palavra, mas é porque o Senhor está falando comigo. Mas eu vou tentar continuar aqui, pastor, para a gente entrar numa parte que eu preciso falar. Porque Deus me incumbiu de falar isso para vocês. E eu não vou medir mais esforço, eu vou falar o que Ele está pedindo, irmãos. Depois, se os irmãos quiserem, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Leiam isso em casa com carinho e atenção, e vocês vão entender o que o Senhor vai falar com vocês. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Deus já tinha sentenciado lá no jardim que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Só que essa missão, irmão, não seria tão simples assim. Jesus é Deus. Deus, o Pai, Deus, o Filho e o Espírito Santo são apenas um. Nós ainda entenderemos isso lá no céu com o Senhor. Mas Jesus Cristo, Ele se despiu, pastor, da sua glória. E quando eu fui buscar a tradução para se despir da sua glória, a melhor tradução que eu encontrei é a que diz que Jesus, Ele abriu mão da sua onisciência, onipotência e onipresença para habitar num corpo. Mas não um corpo qualquer, irmão. Porque a gente olha assim e fala, Jesus era carne. Só tem uma diferença. O nascimento de Jesus não foi dado igual ao meu nascimento. Nós já nascemos em pecado. Davi diz isso. Ele nasceu em pecado e o pecado concebeu a nossa mãe. Mas Jesus não. Jesus é fruto daquilo que Deus tinha prometido para o homem. E eu vou ler para os irmãos aqui, porque isso acho que é importante também. Oh Deus Santo! Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Ele não foi feito, irmão, do jeito que nós somos feitos. Deus fez Jesus nascer, e vocês conhecem a história, Maria dá a luz sendo virgem. Esse foi o nascimento de Jesus. Ele não veio na carne pecaminosa que a gente tem hoje, porque se assim ele viesse, a Bíblia diz, ela não pode se contradizer, que Adão não podia se salvar. Ele precisava de alguém que morresse no lugar dele, que salvasse. Mas para que isso acontecesse, tinha que ser um sacrifício perfeito. Tinha que ser perfeito. Tinha que ser alguém que não tivesse pecado. Tinha que ser alguém que não transgredisse de novo a lei de Deus. E Jesus foi esse que conseguiu cumprir. Mas ele foi nascido de uma forma diferente. Mas o que me chama a atenção, pastor, aqui tem muita gente que diz assim: eu não vou conseguir vencer não, porque a carne é forte. E eu sempre cedo ao pecado. Irmãos, o que diferencia Jesus da gente hoje é o Espírito Santo. Se vocês quiserem vencer o pecado, vocês precisam buscar o Espírito Santo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a graça de Jesus Cristo não foi para que a gente continuasse a pecar,
Mas a graça de Jesus Cristo foi para que a gente vencesse o pecado. O pastor tem falado aqui sobre escatologia, sobre o selo de Deus que vai ser derramado através do Espírito Santo, pastor. E eu creio, lendo a Bíblia, que o selo é o Espírito Santo. Mas em momentos de crise que a igreja passou e que enfrentou, fez-se necessário um derramamento poderoso do Espírito Santo para que a igreja conseguisse seguir na rota que Deus queria. Os discípulos se acovardaram, os discípulos não queriam pregar o Evangelho, e Deus permitiu que a igreja fosse perseguida, que a igreja fosse encurralada, e quando ela foi encurralada, mesmo sem querer, o Evangelho começou a se espalhar por todo mundo. Mas eu digo para vocês, não foi porque os discípulos queriam, mas foi porque foram pressionados, não porque Deus queria que fosse assim, mas quando nós achamos que o nosso cantinho está bem, que a gente está bem, que a nossa família está bem, que vai tudo bem, você lembra dos teus irmãos? Você lembra que tem alguém lá fora, pastor, que precisa de ajuda? Os discípulos se acomodaram, ficaram lá no canto, mas quando veio a perseguição da igreja, eles tiveram que sair de onde eles estavam, e conforme eles iam passando, o Evangelho foi sendo propagado, o Espírito Santo foi derramado de uma forma poderosa. Porém, irmãos, aconteceu algo que hoje a gente consegue compreender, mas eles não compreenderam na época. A gente hoje já conhece, o pastor tem falado, a igreja foi perseguida no tempo da Inquisição e muitos cristãos morreram. Mas o que me chama a atenção é que tinha pessoas ali que escolheram a morte. Deus deu a elas a oportunidade de não morrerem, mas elas escolheram a morte por amor a Cristo, porque queriam uma coroa que aqui você não vai encontrar, que eu não vou encontrar. Elas queriam algo que é maior do que isso. Mas quando Jesus ele vem cumprir esse papel, eu creio, irmãos, que a gente precisa aprender a missão de Jesus de uma forma mais profunda. Alguns acreditam que ele era 100% homem e 100% Deus. Irmãos, se existe alguma coisa que pode tirar a tua dúvida quanto a isso, é esse livro aqui chamado Bíblia Sagrada. Jesus era 100% homem, não era 100% Deus. Eu vou provar para vocês aqui, na Bíblia, o que eu estou falando. Lá no livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 9, está escrito assim: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Irmão, José é o simbolismo de Jesus Cristo. Só existe, pastor, 2 vezes que essa palavra na Bíblia faz menção a alguém. É José e Jesus Cristo, que diz assim: e Deus era com ele. Só existem essas 2 vezes que a palavra diz, e Deus estava com ele. Não é que a palavra diz assim, e Jesus era Deus, e Jesus fazia. Não é isso. A Bíblia diz, e Deus era com ele. E como Deus era com ele? Por que Deus era com ele? Aí a gente tem que lembrar do que a gente aprende aqui todo dia. O Espírito Santo, João disse, e vi descer sobre ele o Espírito Santo como pomba. Irmãos, Jesus foi revestido do Espírito Santo. Se tu quer vencer o pecado, peça a Deus que derrame sobre você o Espírito Santo da verdade. É Ele que vai te guiar na verdade. É Ele que nesse momento que a gente se aproxima, pastor, do confronto com o mundo, irmãos, eu quero deixar claro para vocês que eu não tenho medo de ser preso. Eu não tenho medo de parar na prisão. E se eu for parar na prisão, eu vou continuar pregando o Evangelho. Um dia, irmãos, quando eu aceitei Jesus Cristo, eu fiz um juramento para Ele, pastor. A minha convenção se deu quando eu disse para Deus: Deus, se Tu existe, me prova que Tu existe. E no momento oportuno eu conto com os irmãos, mas Deus me provou. E eu disse para Deus: se Tu fizer o que eu tenho te pedido, se isso estiver de acordo com a Tua vontade, eu vou te servir até a minha morte. Esse foi o meu juramento com Deus. E que o inferno saiba que eu não mudei de ideia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, mas para a gente vencer, é necessário, pastor,
que a gente busque o Espírito Santo. Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz por nós. A morte imperou até Moisés, porém, a partir de Moisés, os sacrifícios, pastor, eu me perguntava às vezes, por que Deus deixava morrer tantos animais através do sangue, mais sangue, mais sangue? E eu lia o livro de Levítico, o livro de Números, e vinha falando de animais sacrificados, e eu ficava pensando, gente, quanto mais animais, e eu descobri, pastor, pedindo direção a Deus, que o sangue daqueles animais não apagava os pecados, ele não limpava dos pecados, ele apenas cobria os pecados. Então, quando Deus olhava para o homem, ele olhava e via o sangue daqueles animais que representavam no futuro o sangue do próprio Filho. Então, ele perdoava os pecados dos homens, mas ele não apagava os pecados dos homens. Mas a Bíblia diz que quando Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Pecado. Eu creio, Jesus. O pecado agora não tem mais poder sobre a tua vida, irmãos. Só que para tu vencer o pecado é preciso que você busque o Espírito Santo. Sem ele vocês não podem vencer. Jesus disse, todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou enviarei. Irmãos, eu acredito dessa forma. Deus, o Filho e o Espírito Santo tinham que cumprir um papel. Deus fez o plano da salvação. O Filho fez o plano de redenção. E o Espírito nos conduzirá àquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, Jesus. É Ele, irmão. É através do Espírito Santo. Como saberemos, pastor, a verdade? Se Ele não nos mostrar a verdade. E o que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta você acreditar numa vaca, não adianta você acreditar numa imagem de escultura, não adianta você acreditar no que as pessoas dizem. Acredite, só Jesus Cristo pode te salvar, porque foi Ele que derramou o sangue dele, para que você fosse salvo, para que eu fosse salvo. Oh Deus Santo! Irmãos, e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Irmãos, me entristece o coração, meu coração se entristece. O mundo não crê em Jesus Cristo. Mas se não crê, irmão, não é porque não é pregado. Não crê, não é porque não vê os milagres, pastor. Porque naquele momento que a igreja começou no início, Jesus dizia, se eles não veem os milagres, eles não vão acreditar. Mas quando o Espírito Santo veio, não tem desculpa. Você só não crê hoje se a tua decisão, se o teu coração endurecer e você disser, eu não quero. Porque prova disso são pessoas que são transformadas aqui dia e noite, dia após dia, sendo transformado. Eu fui alcançado por esse Evangelho e foi Ele que transformou a minha vida. Mas eu creio, irmãos, que Jesus Cristo é o nosso Redentor e o nosso Salvador, e nunca duvidei disso, pastor. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Irmãos, se tem uma coisa que me alegra na Bíblia, quando eu leio isso, eu vou ler de novo para vocês. Eu vou ler isso de novo, irmãos, com toda a alegria do meu coração, porque eu gosto de declarar isso, pastor. Isso para mim anima a minha alma, anima o meu espírito. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Glória a Deus. Irmãos, vou te dar uma boa nova. O príncipe desse mundo, aquele que rege o sistema, aquele que vai preparar o caminho do anticristo, ele já está derrotado. Quando Satanás vai até Deus te acusar dos teus pecados, quando Deus olha para você, ele não enxerga os teus pecados. Ele vê o Filho, ele vê o sangue do Filho dele que foi derramado. E quando ele vê o sangue do Filho dele, ele não lembra que você tem pecado. Aí Satanás vai lá te acusar.
E Deus olha e fala assim, tudo bem, deixa eu ver de que você está acusando ele. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Aí Deus pega o livro e olha, mas está em branco a página, pastor, não tem nada. O que aconteceu? Lembra para ele que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de Glória todo a Deus. pecado. Aleluia, Jesus, obrigado. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Irmãos, a verdade está aqui, ó. Você só não acredita se você não quiser. A tua decisão hoje pode mudar a tua história, pode mudar a história da tua família. Mas quando você decide beber um copo de cerveja, acender um cigarro ou entrar numa casa de prostituição, você não faz isso porque alguém te obriga. Você faz isso porque você escolhe isso. Mas a Bíblia diz, Deus falou, eu proponho a você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolha a vida. A vida está diante de vocês. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que o homem não quer seguir a Deus? Porque o homem acha, pastor, que ele não tem pecado. Outro dia eu conversei com um colega, ele falou assim, ó, eu faço tudo de bom, nunca fiz nada, nem mal para ninguém. Aí eu falei para ele assim, pois é, e o que João diz lá no livro dele? Quando João olha para Jesus, e Jesus está passando perto do Rio Jordão, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas espera aí, como assim o pecado, pastor? A gente comete pecados, nós somos pecadores, mas por que o pecado? Eu quero lembrar você que acha que não faz nada, que não tem culpa de nada. O teu problema não é o que você faz, é que você já nasceu com a raiz contaminada pelo pecado. E só Jesus Cristo tinha a capacidade de tirar o pecado, a raiz do pecado, da carne, irmão, do homem. Só Ele pode fazer isso. Então os teus pecados, o sangue dos bodes, pastor, cobria. Mas o homem continuava condenado. Ele estava condenado. Assim como o príncipe desse mundo já está julgado, o homem também, se ele não mudasse a rota dele. Só que para nós foi dado um advogado, pastor. E é esse advogado que me alegra. Eu não sei se vocês já presenciaram uma audiência, mas tem que ter, pastor, sangue de barata. Porque o advogado de acusação, mesmo conhecendo a verdade, ele não fala a verdade. Mas o advogado de defesa, esse fala a verdade, esse busca a verdade. É por isso que Jesus é o nosso advogado. Mas ele não é o nosso advogado de acusação, ou que está ali, ele é o advogado de defesa. Ele conhece a tua dor, ele sabe do teu sofrimento. Pastor, antes de eu sair de casa, Deus já falava comigo, vigia, vai ligado. E quantas coisas aconteceram no caminho para eu chegar aqui. Mas quando eu cheguei aqui, eu passei por aquelas portas, foi como se eu tivesse entrado numa atmosfera onde nada mais pudesse me atingir. Eu quero dizer para os irmãos, quando vocês entrarem na casa do Senhor, saibam de uma coisa, ainda que vocês não estejam vendo, o Senhor está presente. Amém, Jesus, aleluia. Eu passei, irmão, por várias igrejas. Eu procurei, pastor, o Senhor em vários lugares. Mas eu só me decepcionei. Porque a palavra de Deus não era pregada como aqui é pregada. A gente não está vendo os bancos cheios, mas eu posso dizer para vocês, não me importa. Porque a presença do Senhor é suficiente. Irmãos, se enchem da presença do Senhor. Busquem o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é a nossa saída para o que está por vir, pastor. Eu acompanho, assim como pastor, muito sobre o que está acontecendo no mundo, os sinais da volta de Cristo. E eu posso dizer para os irmãos, assim como Deus tem me revelado, assim como Deus tem usado o servo dele para falar aqui, irmãos, nós estamos chegando no momento crucial em que a gente vai separar, pastor, as crianças dos adultos. Hoje vocês podem ver as igrejas lotadas de pessoas, mas eu posso falar e afirmar para vocês com muito carinho e tristeza. A pergunta é, o Senhor está presente? Ele tem liberdade para trabalhar na tua vida? É Ele que tem direcionado teus passos, as tuas escolhas?
É muito fácil, pastor, a gente passar a semana inteira trabalhando, no final do mês, Deus te abençoar, você poder abençoar a casa dele, e você olhar e dizer assim, eu tenho tudo. Por que eu vou pegar meu carro e vou lá, naquele tiroteio que tem lá? Irmãos, se a gente for viver com medo, você não serve para ser um cristão. Desculpa, o medo não faz parte do Evangelho. Quando Pedro teve medo, e diante da morte, ele fez algo que me surpreende, mas a gente compreende. Pedro nega Jesus 3 vezes, pastor. E por 3 vezes, ele está olhando os olhos do Senhor. Irmãos, eu queria dizer para vocês uma coisa. Como eu anseio olhar os olhos de Jesus. E dizer, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu vivi, tudo que eu sofri. Valeu a pena, Senhor, aqueles dias que eu achava que eu não ia conseguir. E eu ajudei o meu irmão. Irmãos, quando Jesus Cristo verdadeiramente se tornar o teu Senhor, tu não vai mais depender do sorriso do teu amigo. Tu não vai depender mais de alguém te puxar pela mão e te levar para a esquerda ou te levar para a direita. Quem vai te conduzir é o Espírito Santo. Amém. E quando ele te conduz, irmãos, ele te conduz pelo caminho da vida. É o caminho da verdade. E o caminho da verdade é esse, irmãos. Jesus Cristo é a solução para o mundo. Mas o mundo, infelizmente, não quer saber do Senhor. Mas nós que queremos, irmãos, valorize os momentos que vocês têm a presença de Deus, ao sair da tua casa, ao estar com teus familiares, aquele teu irmão, aquela tua irmã, a tua mãe, o teu pai, que você não tem coragem de dizer para ele o quanto que Jesus o ama. Diga para ele, Jesus te ama. Lute por eles, irmãos. Porque o pastor disse isso no domingo, isso ficou martelando dentro de mim e me machucando por dentro. Com que cara eu vou chegar no céu e vou olhar lá e ver o meu irmão, a minha mãe, num local que eu não gostaria, sem eu ter feito nada, pastor? Eu acho que eu nem mereço estar lá, porque eu sou um covarde. Então não se covarde. Pregue o Evangelho, não tenha medo do sistema e busque, irmãos, em primeiro lugar, a salvação. Todas as coisas, pastor, eu sou prova disso. Todas as coisas que eu preciso, Deus tem me sustentado. E quando eu acho que as coisas saíram do controle, Ele bota a mão no meu ombro e diz assim, meu filho, fui eu que te coloquei aí. Não tenha medo, sou eu que te sustento. Por que tu choras? E é tão gostoso quando Deus te pega no colo e te carrega, que Jesus vem e o Espírito Santo te abraça e diz, eu estou contigo. Irmãos, posso dizer para vocês, é maravilhoso estar aqui falando para vocês, mas é tão bom, irmãos, quando temos a consciência de que alegramos o coração do nosso Pai. Eu já fui filho, pastor. Eu não tive muitas oportunidades com meu pai de a gente se alegrar e comemorar, brincarmos juntos, participarmos de coisas que eu gostaria de participar com ele. E eu só tive a oportunidade de dar um abraço no meu pai. Um abraço, irmãos. Um abraço dele no meu pai. Uma semana antes dele falecer. Mas eu quero dizer para vocês que esse abraço foi suficiente para valorizar tudo aquilo que Deus tinha me dado através dele. E hoje eu não mudaria nada, irmãos. Porque Deus sabe o que Ele faz. O que eu me tornei, quem eu sou. Mesmo inconscientemente, pastor, nós somos levados à presença de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus se alegra quando nós fazemos as escolhas certas. Então que essa noite vocês possam escolher o caminho certo. A salvação, irmãos, é muito longa para a gente falar. A Bíblia diz, e Paulo diz, pastor, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Amém. Como assim, irmãos? A salvação começou lá atrás. Ela está agora. Eu vou dizer algo para vocês que me alegra muito, pastor. Vocês sabiam que nós estamos escrevendo a história? Nós somos parte da história. As pessoas às vezes leem a Bíblia e falam assim, mas aconteceu com Elias. Irmãos, vocês são parte da história.
A história de vocês está sendo escrita através desse livro. E o livro da vida vai ser aberto, pastor. Mas a Bíblia diz que outro livro será aberto, que é o livro das sombras. Irmãos, o que vocês fizerem, faça o seu melhor para Deus, não faça para o homem. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou muito comigo, com você. Amados, existe uma maneira de você medir ou de você avaliar se você tem o Espírito Santo de Deus ou não. Toda obra dentro da casa do Senhor é muito importante. Toda ela, desde a limpeza do banheiro, a limpeza de um banco, desde nós ficarmos ali no portão, desde aquele que abre o culto, das irmãs que oram, da salinha das crianças, tudo isso é obra do Senhor e ela é muito importante, amém? Quando ela é feita de fato para o Senhor, quando ela não é feita para o holoforte, ela não é feita para a minha glória, para a minha honra, ela não é feita para o meu destaque, mas ela é feita para o Senhor. Porque aqui é um local que se adora, aqui é um local, amados irmãos, que se aprende, mas aqui é um local também que se salva. Porque muitas pessoas elas se convertem porque alguém pregou a palavra para elas. Mas ao longo da minha vida pastoral, muitas pessoas entraram dentro da igreja e falaram assim: eu saí para me matar. Eu saí sem rumo, quando eu vi eu estava dentro da igreja. Tem pessoas que frequentam hoje a nossa igreja, que entrou sem rumo, eu saí sem rumo, quando eu vi eu estava dentro da igreja. Então é um local que as pessoas entram aqui e elas encontram a salvação eterna. Mas eu vou dizer para os irmãos que é uma obra importante, mas é uma obra relativamente fácil de fazer. Estar no portão, abrir um culto, trazer uma mensagem, participar da salinha, é fácil. A obra difícil está lá fora. Então, como eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim, ele te leva a dar frutos, ele te leva a ganhar almas. Entendeu, irmãos? Se você dá fruto, se você ganha almas, se você prega o Evangelho, você vê o resultado, você vê resgate de almas. O resgate de almas, ele só é possível ser feito pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque ele é quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, se o Espírito Santo de Deus está na sua vida, amados irmãos, ele vai te levar a resgatar almas, e você não vai medir esforços para isso. Porque o olhar que você vai ter um olhar de misericórdia, você vai ter um olhar de resgate. Então você vai olhar para uma vida e você vai sentir a necessidade de pregar, de resgatar. É como se você estivesse numa moto, andando na ponte Rio-Niterói, e você de repente visse alguém para pular, e você tivesse a vontade de parar aquela moto e abraçar aquela pessoa e tirá-la dali. Se você parar a moto e conseguir tirar aquela pessoa dali, a sensação de você ter salvo aquela vida é uma sensação inenarrável, é um prazer inenarrável. Amados irmãos, quando você vê uma vida aprisionada por Satanás, você prega o Evangelho, você faz uma visita, você paga um preço de oração e você vê ela liberta, é um prazer inenarrável. É algo tão prazeroso dentro de você, porque a alegria do Senhor nossa força é, e a força do Senhor vem, e aquele que produz frutos pode para que dê mais frutos. É algo tão glorioso, que se alguém oferecer a praia ou a visita, tu vai na visita. Se alguém oferecer o cinema e a visita, tu vai na visita. Se alguém oferecer uma festa e a visita, tu vai na visita. Se alguém oferecer, amados irmãos, qualquer coisa dessa terra, e você tiver a oportunidade de levar a palavra, você escolhe levar a palavra. Glória a Deus. No que somos tidos de malucos, somos tidos de loucos. Quem tem o Espírito apanha, é perseguido, é afrontado, é difamado, é caluniado, é perseguido, é perseguida. Mas está ali porque o prazer de ver a obra do Senhor frutificar supera a dor,
a tristeza, a angústia, a perseguição e até as diversões passageiras dessa terra. Não que isso seja ruim, quando aquela diversão não fere a palavra de Deus. Então, se eu não estou dando fruto, se você não está dando fruto, se você tem meses que não ganha uma alma, se você sobe e você olha e você não vê durante um ano, durante 2, durante 3, uma alma que você não tem, uma alma que você ganhou. Se você olha dentro da tua parentela, não tem uma alma que você ganhou. Você olha na tua rua, no teu trabalho, na tua escola e não tem uma alma que você ganhou. Irmãos, alguma coisa está errada. Porque quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles em Pentecostes, eles saíram a ganhar almas. Então essa é a maneira de você fazer esse teste. Se o Espírito Santo está de passagem na sua vida, ou se o Espírito Santo está de morada na sua vida. Porque se ele está de morada na sua vida, é como um filme que eu vi e me alegrei em ter visto aquele filme. E eu vou dizer, eu gosto muito de ver filmes que falam de fatos reais. Se você, vou ver aquele filme, vou ver aquele outro. Esse filme aqui é fatos reais, conta uma história. Foi a história de um soldado chamado Dawson. O nome desse filme é Até o Último Homem. Ele se alistou e falou que queria ir para a guerra sem armas. Aquele homem foi perseguido, aquele homem foi afrontado, aquele homem apanhou na cara, mas ele ganhou o direito, porque era constitucional, de ir para a guerra sem armas. Ele foi o soldado que ganhou as mais altas condecorações de guerra sem uma arma. Porque numa guerra, até o dia de hoje, na história, ele foi o que salvou mais vidas. Ele salvou mais de 30 vidas. Magrinho, raquítico, e ele com seu estojo de primeiros socorros ali, em meio à guerra, em meio à explosão. Eu não posso deixar esse homem aqui. E ele conseguiu descer por cordas de um penhasco. E as cordas arrebentaram toda a sua mão, uma dor terrível. E quando a alma chegou lá embaixo, em meio à guerra, ao tiroteio, com risco de morte, ele falava: Senhor, me dá só mais uma alma. Ele voltava em meio à guerra, em meio a tiros, foi real. E ele trazia mais uma vida. Ele falava: Senhor, mais uma alma. E ele ia lá: Senhor, mais uma alma. Ele mentiu para Deus que ele pediu mais uma alma. Não, irmão, é que quando você ganha uma alma, nasce o desejo de ganhar outra. E quando você ganha o desejo de ganhar outra, e para ganhar uma alma, às vezes você vai se machucar, às vezes você vai se ferir, às vezes você vai fazer um esforço tremendo, mas quando aquela alma for ganha, o prazer que toma conta de você faz você esquecer toda a dor e querer ganhar outra. Senhor, mais uma alma. Senhor, mais uma alma. Mais uma alma. E se não me falha a memória, foram 139 vidas que ele salvou, inclusive 9 soldados japoneses que eram inimigos. Sem arma. Por que esse homem fez isso? Porque o prazer de ganhar uma alma é inenarrável. Já teve dia, minha esposa está aqui, cara, irmão Antônio, que eu cheguei para ela e falei assim: eu não estou suportando o meu corpo. O que eu falei para você ontem na igreja? Fala alto aí. Eu falei: amor, eu estou de sobremodo cansado. Eu estava na igreja em pé. Eu falei: eu estou de sobremodo cansado. E às vezes eu chego assim, sobremodo cansado, mas estava na igreja. E às vezes eu chego para ele em casa: amor, estou muito cansado. Muito olho parece ter terra. Eu relaxo um pouco na poltrona. Eu falo: vou cancelar essa visita. Porque hoje, daqui a pouco, irmãos, começa a vir na minha memória vidas que foram ganhas. Começa a vir na minha memória o culto. Começa a vir na minha memória, me dá uma alegria. Eu falo: vamos se arrumar, vamos na visita. E daqui a pouco você está na visita, você esquece do cansaço. E quando você vê aquela pessoa dando glória, quando vê aquela pessoa aceitando, quando vê aquela pessoa se rendendo, quando você vê uma pessoa dizendo: pastor, meu pai é difícil, o meu pai é ignorante, meu pai é a pessoa que não aceita. Olha, o Senhor foi lá, agora ele já está esperando o dia da visita de novo. Ele gostou muito. Você vê como que o Espírito Santo ele tem poder, aleluia, de convencer da justiça, do juízo do pecado. Glória a Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não olha para as dificuldades, você olha para o resgate.
você olha para o resgate. E fechando aqui, Pedro está na Bahia. É como se você estivesse na Baía de Guanabara, que pode dar o vento que for, irmão, tive barco, eu naveguei. E quando a gente estava no mar, e dava um forte vento, uma tempestade, a onda subia, a gente procurava um lugar chamado embate. Esse embate nada mais é do que por trás das ilhas. Já pegou o mar comigo, a Mauri? A gente vai para trás das ilhas, chama-se embate, e o couro está comendo lá fora, onda de 3 metros, e aqui no embate está tranquilo. Esse embate, quando você está cercado de ilha, forma uma baía, então ela protege do vento, das ondas grandes. Então ali é tranquilo, você consegue ficar em pé no barco. Isso aqui, irmãos, é a Bahia. Isso aqui, lá, a salinha é importante, mas é a Bahia. A senhora vira para Pedro e fala: Pedro, vai no mar alto e lança a sua rede. Mar alto é o mundo. É o nosso trabalho, é a nossa escola, é a nossa vizinhança, é a nossa rua, é lá. Lá que está a maior obra. Aqui a gente adora, aqui a gente aprende. Lá a gente coloca em prática o que a gente aprendeu e resgata para a glória do Eterno. Feliz a mensagem, meu irmão. Tudo o que a gente precisa nessa hora para suportar o que está por vir e ouvir: vinde de bendito de meu Pai, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Pai querido e santo, justo e fiel e poderoso, em tua presença nós nos encontramos grato a ti pela tua palavra, meu Pai, que falou aos nossos corações. Meu Pai, pela tua palavra, meu Pai, que veio de encontro, meu Pai amado, uma palavra pertinente para o momento que estamos vivendo. Senhor Deus amado, um momento, meu Pai, em que antecede a tua volta. Um momento, em Deus, em que a sua palavra se cumpra, Deus amado. Um momento, Senhor, que parece que quanto mais sinais tem, mais incrédulo o povo fica, Senhor, cumprindo, meu Pai, 2 Pedro 3, onde muitos dizem: onde está a promessa da tua volta? Pai, mas os sinais do fim se cumprem na nossa geração, Senhor. A tua palavra diz que toda a terra se angustia, e nós também, meu Pai, gememos, meu Pai, esperando ardente a expectação da vida do Filho do Homem, Senhor. E ela será, meu Pai amado, em breve, Senhor. Acontecerá porque está escrito: porque passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará sem que tudo se cumpra. E o Senhor diz: quando eu voltar, ainda encontrarei pé na terra. Por quê, Senhor? Porque as pessoas não estão dando crédito à tua palavra, elas não estão dando crédito, Senhor Deus, àquilo que a tua palavra diz. E o momento agora é o quê, Senhor? O momento agora é de investir, o momento é de comprar, o momento é de enriquecer, o momento é de santificar, Senhor. O momento é de santificar. Diga ao povo: Moisés, se purifique hoje e amanhã, e esteja pronto para o terceiro dia, porque ao terceiro dia eu descerei diante de todo o povo. Essa palavra não aconteceu lá, Senhor. O Senhor não desceu diante de todo o povo, o Senhor desceu diante de Moisés. Mas o Senhor mentiu, não, aquilo era uma profecia. Um dia, 1000 anos, 2 dias, 2000 anos. Tem 2000 anos para a humanidade santificar, mas no terceiro eu descerei diante de todos os olhos. E esse é o momento, Senhor. Houve um momento para se santificar, para se preparar, meu Deus amado, e o momento é esse. Aleluia. É tempo de se arrepender, é tempo de se consertar, é tempo de buscar, é tempo de orar, é tempo de consagrar, é tempo de ganhar almas, é tempo de tocar o chofar. Quando a tua palavra fala, meu Pai Joel, na tua volta, naquilo que antecede, ele fala: toca o chofar, toca a trombeta, anunciai. É tempo de dizer: Jesus está voltando. Ah, mas vão pensar que eu sou louco, vão pensar que eu sou maluco. Sou louco, mas até os loucos acharão o caminho, diz a tua palavra. O evangelho da cruz é loucura para os que se perdem, Senhor. Mas para nós, Jesus amado, aleluia, para nós, Senhor, é a coisa mais valiosa que existe. Então, meu Pai, que o Senhor anime o espírito da tua igreja, como o Senhor animou o espírito, meu Pai, de Josué, filho de Jodadaque, meu Pai, e Zorobabel, filho de Salatiel, quando corriam as suas próprias vidas, as suas casas luxuosas, e esquecia da tua casa, esquecia da tua obra. Mas quando o Senhor falou, aleluia, Pai querido, eles temeram, e diz a tua palavra que o Senhor animou o espírito deles, e eles edificaram a tua casa, e o Senhor visitou e falou: esta é minha casa, e na minha casa darei a minha paz, porque minha é prata, meu é o ouro, e a glória da segunda casa
amado, o maior tesouro, a maior riqueza que a tua igreja tem, Senhor, é a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, é a oportunidade de se dobrar, é a oportunidade de clamar, de orar, de buscar a tua face, de ter acesso, meu Pai, à tua palavra e o que está além da letra, as tuas revelações. Esta, meu Pai, é a maior riqueza da tua igreja, que está sendo trocada pela riqueza dessa terra, que a traça e a ferrugem consomem, que os ladrões minam e roubam, meu Pai, mas que haja um despertar, Senhor, que haja um comprometimento a Deus, que o culto, Deus amado, seja verdadeiramente a Ti, somente a Ti, para a glória do Seu maravilhoso nome. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que esta palavra venha ficar em cada coração, Senhor, e cada um saia daqui desejando com a sua vida ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nos livra do mal, nos livra da seta, da peste perniciosa, de toda a fúria do diabo, dos assaltos, Senhor. Nos dê, meu Pai amado, uma noite abençoada na Tua presença, de descanso em nossas casas. Eu oro em nome de Jesus, com o amor de Deus, do nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as nossas comunhões, consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja de Cristo, todos que entenderam a mensagem que o Senhor hoje trouxe de uma forma mansa e suave aos nossos corações, mas com verdade e responsabilidade. Se você é um desses, diga amém. Amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor Ele é por nós, e operando o nosso Deus, foi o Senhor que operou, ninguém pode impedir. Dia 26 de novembro, às 8 da manhã, será o batismo lá em Maria Helena. Amém? Um sítio praticamente um pouco atrás da igreja, né? Não é muito da igreja de Xangri-Lá, é bem pertinho, ali, é 2 minutinhos da igreja. Nós não vamos alugar ônibus, irmãos, porque é perto, é Caxias, tá? Então é mais fácil locomover, um irmão pega com outro irmão Uber, para não encarecer, tá bom? Para não encarecer, para ficar viável para todos, tem que ser dado o nome, né? Os nomes, tudo tem que ser acertado até o dia 15 de novembro, para a gente ter tempo de fazer com ordem e com decência. Dia 8, domingo que vem, nós vamos ter o ágape, a nossa ceia lá na igreja de Maria Helena. Se você quiser também ir, é bem-vindo, amém? Cada ágape teve dado estudo. O primeiro estudo foi sobre a própria ceia, o segundo estudo foi sobre batismo, que esclareceu muito a mente de muitas pessoas. Agora vai ser o estudo sobre os dons do Espírito, amém, queridos? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com a blasfema com o Espírito Santo de Deus, amém? Então vou trazer esse estudo lá para a glória do Eterno, e seguimos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Fiquem todos na paz, irmãos conectados pelo canal do YouTube, um beijo no coração de todos, fiquem na paz, Deus abençoe, amém? Dia 14 a consagração vai de 9 da manhã, vamos estar aqui até às 3 da tarde, amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Precisamos orar, irmãos, e muito.